Jesus, Jesus, eu amo a ti. Jesus, Jesus, eu amo a ti. Vou morrer na cruz por mim. Vou morrer na cruz por mim. Agora é tempo de dizer: sou grato por me amar assim. Sou grato por me amar assim. Quando prego tua palavra, Quando prego tua palavra, algo queima em meu ser. algo queima em meu ser. Porque nesta caminhada vou pregar até morrer. Vou pregar até morrer. E no vale das montanhas, quando animo os irmãos, quando prego tua palavra até o final. E no vale das montanhas, quando animo os irmãos, quando prego tua palavra até o final. Jesus, Jesus, eu amo a ti. Jesus, Jesus, eu amo a ti. Por morrer na cruz por mim. Vou morrer na cruz por mim. Agora é tempo de dizer: sou grato por me amar assim. Sou grato por me amar assim. Quando prego tua palavra, algo queima em meu ser. Algo queima em meu ser. Porque nesta caminhada vou pregar até morrer. Vou pregar até Vamos lá. morrer. E no vale das montanhas, Jesus me acompanha. Jesus me acompanha até o final. Jesus me acompanha. Jesus me acompanha. prego tua palavra até o final. Vai. Até o final. Mais uma vez. Até o final. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, eterno. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me. vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável,
saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Com instrumento despertarei, te darei graças dentre os povos, Senhor. Todo. Cantarei e louvarei entre as nações, a se estender sobre a terra essa tua glória, Senhor. Teu amor é real, acima dos céus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Cantarei, cantarei e louvarei, ó glória minha. Meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Com instrumentos despertarei, te darei graças, Senhor. cantarei e louvarei entre as nações, a se estender sobre a terra esta tua glória, Senhor. Teu amor é real, acima dos céus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Com instrumento, tu estás sempre a salvar. Sejam libertos as minhas almas. Do teu santuário abençoa nações e triunfarás entre os povos, Senhor. Cantarei e louvarei entre as nações, a se estender sobre a terra esta tua glória, Senhor. Teu amor é leal, acima dos céus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Cantarei. Podemos sentar o momento da ceia. As crianças continuam, tá bom?
Vamos continuar. Aqui tem lugar para sentar. Certamente sobre si ele levou as iniquidades de todos nós. Ele foi ferido por nossas transgressões e foi traspassado na rude cruz. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Foi julgado com tanta opressão, mas ficou calado. Da terra dos viventes ele foi tirado. Depois da dor, ele viu a luz, e a vontade do Senhor concretizou-se em sua mão. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus, o nosso Salvador e nosso Redentor. Santo, 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 exaltem ao Senhor, o nosso Salvador e nosso Redentor. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus, o nosso Salvador e nosso Redentor. Santo, 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 exaltem ao Senhor, o nosso Salvador e nosso Redentor. Bom dia, irmãos. A paz de Cristo. É uma alegria para nós estarmos aqui nessa manhã para adorarmos a Deus, revermos nossos irmãos e nos alimentarmos para mais uma semana que se inicia. E quando a gente para observar o nosso culto de adoração ao Senhor, cada elemento do culto tem um significado. E nós, enquanto cristãos, servos do Senhor, discípulos de Cristo, temos que analisar cada um desses elementos. E agora nós iremos ceiar. E a ceia é um momento de muita gratidão e ao mesmo tempo de anunciar que um dia cearemos com o Senhor. Entretanto, muitos cristãos não sabiam ou não entendiam o verdadeiro significado da ceia. E aí foi necessário que o apóstolo Paulo escrevesse aos Coríntios acerca das instruções da ceia. E eu gostaria de ler com os irmãos. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler alguns versículos. Dos versículos 20 ao 31.
Para a gente compreender melhor, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha algumas dificuldades. E aí os irmãos, na hora da ceia, eles não utilizavam ali os padrões necessários e instituídos pelos apóstolos. E havia algumas desorganizações. E aí foi necessário que o apóstolo Paulo escrevesse essa epístola e comentasse acerca de como a ceia deveria ser procedida. No versículo 20 ele diz: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. E aí Paulo começa a instruir: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E aí o apóstolo ele começa a instruir acerca do verdadeiro significado da ceia. O momento da ceia, ele é um momento reflexivo. O apóstolo Paulo não disse: um irmão examine o outro. Ele disse: cada um examine-se a si mesmo. Ninguém me conhece melhor do que Deus e eu mesmo. Há situações em nossos corações e em nossas mentes que as nossas esposas não conhecem, nossos irmãos não conhecem. Só nós nos conhecemos. E esse examinar-se é muito importante, meus irmãos. Porque o momento da ceia não é um momento de religiosidade. Eu venho aos cultos, aos domingos, e eu vou cear também. É um momento de muita reflexão. A ceia ela tem 3 olhares. Ela tem um olhar retrospectivo, porque quando a gente começa a cear, a gente lembra do sacrifício de Cristo. Ele tem um olhar introspectivo. Eu preciso ver como está a minha vida, o meu coração, a minha mente. E ao mesmo tempo tem um olhar anunciativo, um olhar futuro. Porque enquanto cristãos, nós estamos aqui porque almejamos um dia estar com o Senhor. Então eu preciso cear lembrando que um dia eu cearei com o meu Senhor. Então esses 3 olhares não podem ser esquecidos. Lembrar o sacrifício de Cristo, examinar minha própria vida e anunciar que um dia iremos cear com o Senhor. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor está nos dando nessa manhã de estarmos em comunhão contigo e com os nossos irmãos. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas. Nos fortalece, Senhor, para que possamos caminhar com um coração íntegro, um coração cheio de paz, cheio de amor, cheio de comunhão. E que possamos, Senhor, entender que um dia estaremos com o Senhor, ceando na boda do Cordeiro. Abençoa a tua igreja, abençoa todos que aqui estão e recebe, Senhor, nosso louvor e adoração nesta manhã. Em nome de Jesus, amém.
Amém, irmãos? Outro momento muito importante agora é o momento da oferta. Muitas vezes a gente, como cristão, não compreende o significado de ofertar. Porém, se nós pararmos para olharmos as nossas vidas, tem um hino cristão muito conhecido, diz assim: conte as bênçãos, digas quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, digas de uma vez, e ficarás surpreso com o que Deus já fez. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós entendemos que a graça de Deus ela é muito grande. Tudo que nós temos vem do Senhor. A nossa saúde, o nosso trabalho, o nosso salário, o pão de cada dia, a nossa família, os nossos bens materiais, tudo vem do Senhor. Tudo. Porém, nada é nosso. A Bíblia fala acerca da mordomia cristã. Nós somos mordomos. Alguém aqui já viu algum caixão com gavetas? Quando a gente morre, a gente não leva nada nessa vida. Então, tudo que nós temos aqui é para a glória de Deus. E nós, enquanto cristãos, temos que honrar o Senhor com as nossas ofertas. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as Bíblias, a Escritura, em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Esse capítulo é um capítulo que fala assim, como os demais capítulos de Provérbios, acerca da sabedoria. E esses dois versículos falam a respeito da sabedoria com relação aos nossos recursos. E ele diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Quando nós ofertamos ao Senhor, não é por obrigação. Não é um momento que você tem que fazer com pesar. Não é um momento que Deus ele se importa com a quantidade. Ah, porque eu só vou ofertar na igreja se eu tiver um valor X. Deus não se importa com isso. Deus ele conhece e ele sonda as intenções do nosso coração. Quando a gente decide honrar ao Senhor com tudo que a gente tem, o valor não importa. Ele diz aqui, honre ao Senhor com todos os seus recursos. Eu não vou ofertar daquilo que sobra. Eu não vou ofertar minimamente. Deus conhece o coração e a necessidade de cada um e as condições de cada um. Mas quando nós honramos ao Senhor com os nossos recursos, o Senhor nos abençoa. Não que façamos por barganha. Eu vou dar mais para receber mais. Mas Deus ele é fiel. E quando a gente olha para as nossas vidas e vê o que Deus tem feito em nossas vidas, a gente percebe que é graça. A graça de Deus é abundante. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos dá o pão de cada dia. Então nós precisamos honrar o Senhor também com as nossas ofertas. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por este momento. Nos ajude a sermos fiéis, Senhor, nas ofertas. A compreendermos que tudo o que temos vem do Senhor. E que temos que devolver, Senhor, uma parte daquilo que o Senhor nos dá para a manutenção da Tua obra. Abençoa aqueles irmãos que se encontram desempregados, sem condições. O Senhor pode abrir, Senhor, portas, pode abençoar e suprir as necessidades. Abençoa todos nós que aqui estamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos pôr de pé, por favor. Momento da oferta, Durante esse tempo você pode fazer sua oferta. Vivam em paz, tenham um só pensamento, para que o amor de nosso Deus esteja com vocês. Vivam em paz, tenham um só pensamento, para que o amor de nosso Deus esteja com vocês. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a que o mundo dá.
Então o quê? Ah, mas isso é errado. Desce mais, desce mais, desce mais, desce mais, desce mais um pouquinho. Aí sobe o outro. Sobe o outro. Tá? Bom dia, irmãos. Queria saudar a igreja com a paz de Cristo e dizer que é um momento de muita alegria poder estar com vocês e poder servir a igreja com a pregação hoje. Eu queria compartilhar com vocês algumas escrituras que tá lá em Juízes capítulo 6, do versículo 1 ao 16. Mas antes de ler as escrituras, vamos fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, quero muito poder agradecer ao Senhor, Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, por mais um domingo, Deus, de estarmos aqui, Deus, para te adorar, Deus, para te louvar, para te engrandecer, Deus. Nós saímos dos nossos lares, nós saímos de uma semana tão corrida, Deus, e atribulada, mas para chegarmos aqui com um único objetivo, Deus, que é de te render graças, de te render glórias, porque o Senhor é digno, o Senhor é poderoso, o Senhor, sendo um Deus tão grande e tão perfeito, decidiu amar, Deus, e cuidar de pessoas tão falhas e pecadoras como nós, Deus. Então, nessa manhã, Deus, eu peço humildemente que o Senhor fale, Pai, através da Tua palavra aos nossos corações, para que saiamos daqui diferentes, saiamos daqui transformados e alegres, não pelo poder humano, Deus, apesar que não temos nenhum, mas pelo poder exclusivamente poderoso da Tua palavra e do Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo. Essa oração que eu te faço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diante de uma semana tão corrida, atribulada, nós estamos aqui com esse objetivo de aprender mais sobre a palavra de Deus, para adorarmos ao nosso Deus, para dedicarmos esse tempo a Ele. Eu queria chamar vocês a ler essas escrituras em Juízes capítulo 6, do versículo 1 até o 16. O capítulo 6 ele vai falar um pouco sobre o chamado de Gideão. E quanto é interessante, né, esse chamado para a vida dos israelitas naquela época, né? Juízes capítulo 6. Diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas e os amalequitas e outros povos da região do leste, a leste deles, as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens, e os seus camelos invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os, dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra
vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao ebiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: Senhor, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está o enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Versículo 16: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. É uma escritura, irmãos, é um texto muito conhecido da igreja, né? Mas quando a gente vai analisar esse contexto do povo de Israel, não é a primeira vez que o povo é reprovado diante de Deus, né? Reprovado porque eles adoravam outros deuses, eles se envolviam com outras nações, e isso, nos 10 mandamentos, foi o que mais Deus chamou a atenção deles. Olha, vocês não façam imagem para vocês, vocês não adorem outros deuses, porque se vocês fizerem isso, vocês vão deixar de confiar no Deus verdadeiro que sou eu. Então, o povo começava a fazer tudo o contrário de que Deus tinha ensinado. Quando surgia um líder, o povo até caminhava bem. A gente vê Moisés, a gente vê Josué, mas depois que Josué morre, a palavra de Deus diz que o povo volta a cometer novamente os mesmos erros. Adorar outros deuses, né, se envolver com outras nações, fazer essa mistura. E isso era reprovado, né, para Deus naquele tempo. Então a Escritura vai nos mostrar, irmãos, que depois de Josué, o povo agora começou a ser regido por juízes. Que eram levantados para que pudessem guiar o povo de Deus, né? Guiar o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que depois da morte de Josué, Deus levantou vários juízes para cuidar dos israelitas e os libertar daqueles que os oprimiam. Vamos ver em Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2, versículo 11 ao 18, que vai dizer assim: então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu derredor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiram resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertarão das mãos daqueles que o atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário de seus antepassados. Logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Versículo 18: sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Então Deus ele levantava, irmão, juízes para que as pessoas pudessem voltar a adorar a Deus, a voltar a ter um relacionamento profundo com Deus. Mas o que acontecia? Deus levantava um juiz, o povo se reunia novamente. Depois que esse juiz morria,
o povo voltava às mesmas práticas de pecado, de desobediência, de afastamento de Deus. E principalmente, a pior delas, era de adorar outros deuses, além do Deus verdadeiro. E a gente vai ver, irmãos, alguns exemplos, mais adiante do capítulo 2, de alguns exemplos de juízes que foram levantados, e mesmo assim o povo, depois que esse juiz morria, o povo voltava novamente. No capítulo 3 a gente vai ver Otoniel, que foi um juiz que lutou para libertar o povo, Eude, Sangar e por fim Débora, antes de Gideão. Então a gente vai ver, irmãos, que a história sempre se repetia. Deus levantava um juiz, o juiz morria, e o que acontecia? O povo voltava novamente. O povo voltava novamente a adorar outros deuses. E a gente vai ver, irmãos, que até chegar Gideão, as pessoas continuavam nesse mesmo processo, nessa mesma luta. Mas todas as vezes que o juiz morria, os israelitas se perdiam, voltavam a praticar os mesmos pecados. A gente vai ver em Juiz 2, do versículo 19 ao 22. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos do que os antepassados seguindo os outros deuses, prestando-lhes cultos, adorando-os, recusavam-se a abandonar suas práticas e os seus caminhos obstinados. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele disse: como este povo violou a aliança que eu fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu a usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor, se andará nele como fizeram os seus antepassados. Então a gente vai ver, irmãos, que diante dessa situação do povo não se arrepender e sempre voltar para o mesmo pecado, isso causou ira em Deus. E o que foi que Deus falou? Deus disse que agora eu não vou mais libertar esse povo que está afligindo Israel. E a gente vai ver, irmãos, que a partir do momento que passamos por sofrimentos e lutas e angústia, e às vezes esquecemos de buscar uma solução para isso em Deus, a gente vai ver nessa escritura os pontos que Deus ele chama, os pontos que ajudam o povo a tomarem essa decisão e alcançar o coração de Deus. Aí vamos ler o capítulo 1, o capítulo 6, a partir do versículo 1 ao versículo 7. Eu dividi, irmãos, esse texto em 3 partes para que a gente pudesse entender um pouco com mais clareza, né? Vamos ler novamente o capítulo 6, do 1 ao 7. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região do leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo do caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens, e os seus camelos invadiam terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian. Então a gente vai ver, irmãos, acho que um ponto muito importante, do quanto aquele povo estava sofrendo. Por conta do seu pecado, sim. Mas isso em nenhum momento impediu Deus de agir na vida deles. A partir do momento em que eles tomaram a decisão de clamarem ao Senhor e disseram: ó Deus, estamos sendo humilhados, estão destruindo tudo que a gente fez, estão levando tudo, estão nos matando, estão fazendo de tudo que não presta com a gente.
Mas a partir do momento em que aquele povo clamou ao Senhor, a gente vai ver que o nosso Deus, irmãos, Deus ele toma uma decisão de ajudar o povo, né? Toma uma decisão de levar aquele povo a uma reflexão de que, olha, vocês erraram, mas eu sou misericordioso e vou dar uma oportunidade mais uma vez a vocês. E aí, fazendo um paralelo, irmãos, com essa escritura, com esse que a gente compartilhou, a gente vai entender que, trazendo para nós hoje, o cristão sem dificuldades, ele não cresce espiritualmente. A gente precisa, irmãos, da dificuldade para poder crescer espiritualmente com Deus, né? Às vezes a gente, como aqueles israelitas, a gente toma algumas decisões que fazem com que a gente se afaste de Deus. A gente acaba tomando algumas decisões que nos levam para caminhos distantes de Deus. Mas quando a gente entende que a gente precisa voltar o nosso coração para Deus e a gente clama a Deus por ajuda, Ele estará lá sempre para nos ajudar. Então a gente vai ver, irmãos, que o sofrimento e as dificuldades fazem com que a gente se torne mais forte com Deus. Às vezes a gente passa por situações de vários tipos, né, de sofrimento, de perseguição, de angústia, mas a gente vai ver, irmãos, que não é o nosso fim. A gente vai ver que Deus está sempre lá nos ajudando, nos lembrando a orar, nos lembrando a se fortalecer nas Escrituras, nos lembrando até dos milagres que Ele fez no passado, para que a gente possa confiar, voltar a confiar nele. Mas é Deus querendo nos ensinar algo, e esse algo para nos ensinar é para que a gente volte a confiar em Deus. E a gente às vezes, irmãos, tem a tendência de, quando passamos por dificuldades e aflição, a nossa tendência natural é buscar o pecado, é buscar refúgio no pecado, é buscar satisfação no pecado. Mas o pecado não é uma saída, irmãos, para nós. Pelo contrário, o pecado vai nos destruir cada vez mais. Mas a saída para nós é buscar um amadurecimento, é entender que a tribulação e o sofrimento e a dificuldade não é o nosso fim. É apenas um estágio. Isso vai passar. Deus está enviando isso aqui, é para eu crescer. É para eu me fortalecer mais ainda em Deus. E muitas vezes, quando a gente passa por essas dificuldades, a gente não consegue entender, irmãos. É difícil entender. Mas o que Deus quer nos chamar com a dificuldade e as tribulações é que a gente precisa confiar, né? Que a gente precisa depender ainda mais de Deus, porque dependendo de Deus e confiando nele, já é uma demonstração, irmãos, que estamos crescendo espiritualmente. Deus permite o sofrimento como um caminho para moldar o nosso caráter, fortalecer a nossa fé e promover o crescimento espiritual. Por que Deus permitiu toda aquela situação com o povo de Israel? Para que o povo fosse moldado, para que o caráter deles fosse moldado e não voltassem novamente a praticar as mesmas coisas erradas, né, que eles estavam praticando. Do versículo 8, irmãos, ao 11... do capítulo 6, ele vai dizer: Ele lhes enviou um profeta. Ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então a gente vai ver, irmãos, que
Deus escuta o clamor dos israelitas e começa a agir para livrar os israelitas da aflição e o sofrimento que eles passavam. Então, Deus escutou a oração deles e tomou uma atitude. Não, eu preciso levantar alguém porque o meu povo está sofrendo. O meu povo está passando por dificuldades. O que é que a gente entende, irmãos? A gente entende que quando aprendemos em meio ao sofrimento e buscamos a ajuda certa, que é a ajuda de Deus, Deus age ao nosso favor. Como Deus agiu a favor dos israelitas. Os israelitas estavam passando por dificuldade por conta da sua desobediência e pecado, mas mesmo assim, Deus não os abandonou. Deus em nenhum momento disse a eles: vocês procuraram, vocês se virem. Não, pelo contrário, Deus disse: olha, vocês fizeram isso, mas eu estou aqui para dar solução ao problema de vocês. A partir do momento em que vocês tomarem a decisão de se voltarem para mim e de me buscarem com todo o coração de vocês, eu irei lutar por vocês. Eu irei ajudar vocês, porque vocês clamaram ao Deus certo, ao único Deus. Da mesma maneira, fomos ou ainda somos dessa maneira, quando não damos ouvido aos conselhos de Deus e tentamos resolver do nosso jeito. Então, a partir do momento, irmãos, fazendo um paralelo com a nossa caminhada cristã, quando a gente não toma decisões baseadas nas Escrituras, baseado na direção de Deus, a gente é igualzinho a esse povo aqui. A gente acaba sendo igualzinho, obstinado de coração, a gente acaba adorando outros deuses, a gente acaba criando ídolos no nosso coração que nos afastam de Deus. Mas quando a gente, irmãos, tem a atitude e a postura de correr até Deus, Deus ele não vai virar as costas para nós, irmãos. Tenha certeza disso. Deus irá escutar o nosso clamor, e se for um clamor verdadeiro do nosso íntimo, Ele irá se levantar ao nosso favor e agirá ao nosso favor. Ele irá nos ajudar. Porque o que nos leva, irmãos, e a nossa tendência é querer fazer do nosso jeito. É querer agir do nosso jeito. É querer, não, isso aqui Deus, senta aí, isso aqui eu desenrolo, isso aqui eu faço. Não preciso da ajuda não. E aí é quando a gente quebra a cara. A gente quebra a cara, e quando a gente quebra a cara é que a gente vai, Deus, me perdoe, eu agi de maneira incorreta, e eu peço a partir de hoje que o Senhor me ajude através dos sofrimentos a confiar no Senhor, a ter o meu caráter moldado, para que quando eu passar pelas dificuldades, eu possa estar sempre lembrando, não, Deus vai fazer um milagre, Deus agirá em meu favor, Deus agirá em meu favor. Então, pensar, irmãos, nesses pontos, e às vezes a gente até pensa que, caramba, eu passei por isso, estou passando por essa dificuldade novamente, é porque, irmãos, às vezes a gente não aprendeu aquilo que Deus queria passar para nós. Aí Deus vai permitir novamente que a gente passe para que a gente aprenda. Esse é o desejo de Deus, irmãos, é que a gente aprenda a depender dEle, a confiar nele. É fácil? Não é fácil. Vai exigir muito sofrimento. Vai exigir muita dedicação da nossa parte em perseverar. Tem uma escritura que me anima muito quando eu lembro sobre sofrimento. Ela está lá em Tiago, capítulo 1. Capítulo 1, versículos 2 e 3. 2 e 3 diz assim: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, irmãos, quando passamos por dificuldade, a gente deve o quê? Nos alegrar. A gente deve nos alegrar, irmãos. Porque a partir do momento em que a gente passa por essas dificuldades e esse sofrimento, é a oportunidade que Deus está nos dando de moldar, irmãos, nosso caráter. De nos transformar ainda mais dependente de Deus.
O tempo de oração na terça-feira dos homens tem sido de muita importância e de muito crescimento espiritual, porque a gente aprende muito sobre oração, né? Cada irmão compartilha uma semana, e quando cada irmão compartilha, há sempre algo novo, há sempre algo profundo que vem da parte de Deus. E essa semana, essa terça-feira que passou, a gente aprendeu que quando a gente tem uma vida regrada de oração, a gente é um exemplo de que a gente está confiando em Deus. Mas quando a gente é descuidado, irmãos, com a nossa oração, com o nosso relacionamento com Deus, a gente não está dependendo de Deus. Aí é por isso que a gente toma as decisões. Acontecem as situações vêm na nossa vida, as dificuldades, os desafios, e a gente, ao invés de, Deus vai agir, eu vou descansar em Deus, eu vou entregar nas mãos de Deus. O que a gente faz? Vou resolver, vou tentar resolver, vou correr, vou pular. E nada disso adianta, irmãos. É porque Deus, Ele quer que a gente seja transformado. E essa transformação, ela seja profunda a partir do momento em que a gente confie profundamente nele. Então, os sofrimentos, ele vem, irmãos, para que a gente tome essa atitude e essa postura de entender que é necessário para nosso crescimento espiritual. Quando confiamos em Deus, Ele age em nosso favor. Quantos de nós passamos por situações difíceis e impossíveis de solucionar? Aos nossos olhos, era irreversível, mas oramos a Deus e Deus agiu em nosso favor. Queria que vocês fizessem uma reflexão para lembrar se já aconteceu isso com vocês, né? Apareceu uma situação, Deus, tá difícil, eu não vou conseguir, é impossível aos meus olhos, não tem nem o que fazer. Quando a gente entregou a Deus em oração, Deus agiu, irmãos. Deus agiu de uma maneira surpreendente. Deus, Ele age de uma maneira especial que a gente não entende. A gente vai dizer, poxa, e agora? Eu não fiz nada e isso aqui foi solucionado. Uma coisa que para mim era impossível, era irreversível, mas Deus agiu. Por quê? Porque a gente entregou a Ele, irmãos. Porque a gente dedicou a nossa oração e o nosso tempo em entregar. Deus, está aqui, eu não consigo fazer nada, mas agora é com o Senhor. E Deus age, irmãos. Assim aconteceu na vida dos israelitas. Eles, Deus, a gente está passando por essa dificuldade aqui, a gente não tem capacidade, a gente não tem poder financeiro para expulsar esse povo. Então, o que a gente pode fazer agora é voltar para o Senhor e clamar ao Senhor. E Deus age. Quando a gente entrega, irmãos, totalmente a Deus, Deus, Ele age. Deus, Ele faz o milagre. Deus, Ele traz o descanso para a nossa alma. Eu queria compartilhar outra escritura com vocês, que está lá em Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 ao 7. Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 ao 7, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Quando a gente se entrega, irmãos, e quando a gente entrega toda a nossa vida e toda a nossa dificuldade e todo o nosso sofrimento a Deus, Deus, Ele age, irmãos. O nosso papel é somente confiar em Deus. Eu sei que não é fácil, porque Deus, Ele ensina, manda sofrimentos, desafios, surgem para que a gente cresça espiritualmente, irmãos, para que a gente confie em Deus. Esse é o desejo de Deus. E a gente vai ver também, irmãos, Deus chama, aí a gente vai entrar agora em Gideão. O povo clama, Deus escuta, e aí Deus já começa a arquitetar o plano, né? De, preciso libertar o povo. Mas para isso, Deus não vai descer para libertar o povo. Deus, Ele vai usar outras pessoas.
E a vida escolhida aqui, a pessoa escolhida aqui, que a gente vai ver agora, é Gideão. Quem era Gideão? Gideão era um agricultor, né, que estava, no momento em que o anjo chega lá, ele está malhando trigo no lagar. Mas só que o lugar de malhar trigo não é no lagar. O lugar de malhar trigo é na eira. Mas só que a eira, ela precisava ficar no local aberto, onde batesse sol, o vento, porque aí quando ele colocasse o trigo, o sol ia fazer a separação, né? Ia ajudar a folha do trigo virar palha. Aí na hora da separação dele malhar o trigo, ele ia conseguir ter um trabalho mais rápido, né? E ele ia ganhar tempo. Mas só que ele não podia fazer esse trabalho em campo aberto, porque aí quando os midianitas chegassem, Gideão, se não fosse morto, ia tomar um cacete e eles iam levar o trigo de Gideão, né? A comida, né? Mas ele está malhando o trigo no lagar. O lagar é onde as pessoas, eu não sei se hoje ainda é assim, eu acredito que seja, né? Pisam uvas para extrair o suco, né? E daí fazer os vinhos, né? Mas ele estava malhando o trigo no local onde era para pisar uvas. Por quê? Porque o local para pisar uvas ficava numa sala, vamos dizer assim, fechada, que não podia bater sol, porque se batesse sol ia estragar, né, a uva, ia estragar o suco, né? Então, irmãos, como não se batia sol, o trabalho de Gideão era muito sofrido, porque as folhas do trigo ainda estariam muito verdes, então exigia muito trabalho braçal e era mais sofrido. E ele lutava ainda mais para que as pessoas, os midianitas, não pudessem tomar o seu alimento e nem oferi-lo, né? Então a gente entende, irmãos, que por mais que seja sofrido, por mais que seja trabalhoso, não quer dizer que Deus não está conosco. Pelo contrário, Deus ele está conosco. Deus ele está nos vendo. Deus ele está trabalhando a nosso favor. E a gente vai ver, irmãos, que quando Deus chega, o anjo enviado por Deus chega até Gideão, a gente vai ver uma situação muito inusitada. No versículo 12, do versículo 12 de Juízes 6, capítulo 6, versículo 12. Juízes 6, ele vai dizer assim: Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor quem nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão: Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Diante do sofrimento, irmãos, Gideão, ele não conseguia enxergar a misericórdia de Deus atuando para que através dele os israelitas fossem libertos. Por quê? Qual é a primeira fala de Gideão quando o anjo chega até ele? Ele vai dizer: Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então a gente vê aqui, irmãos, um coração que parecia que não estava bem, né? Mesmo o anjo aparecendo até ele e falando de Deus, e falando que o Senhor iria libertar, iria usar a vida dele para libertar o povo,
Gideão começa a interrogar e a questionar, e dizer, como é que se o Senhor é conosco e a gente passa por tanta dificuldade e aflição? Como é que pode isso? Não faz sentido. E no final ele ainda vai dizer, os nossos antepassados falam coisas que o Senhor fazia, e agora? E na minha vez, não existe isso, não é? O Senhor nos abandonou. Eu acho incrível, irmãos, essa escritura, porque quando eu olho para mim, parece que são situações na vida que eu já passei ou eu passo, de situações que acontecem e às vezes a gente questiona Deus. E Deus, o Senhor me abandonou? Como é que eu estou na igreja, eu te louvo, eu te exalto e estou passando por esse tipo de dificuldade, sozinho? E o incrível, irmãos, é de ver Deus ter prazer em escutar a sinceridade do nosso coração. Porque a gente vai ver mais adiante, em nenhum momento Deus repreende Gideão. Em nenhum momento Deus diz, cala a boca aí, tu não sabe nada não. Em nenhum momento Deus diz isso. Pelo contrário, o desejo de Deus é de agir através da vida de Gideão. É de levantar Gideão para fazer com que aquele povo pudessem voltar novamente a trilhar os caminhos de Deus. E eu vejo que Deus, irmãos, tem esse desejo também na nossa vida, de termos essa sinceridade com Deus, de ter esse relacionamento, de que falar realmente o que o nosso coração sente. Acho que quando a gente fala disso, a gente vai lembrar de exemplos do Novo Testamento, a gente vai lembrar daquele discípulo, Tomé. Obrigado, Jackson. A gente vai lembrar de Tomé. Tomé era questionado pelos outros discípulos porque ele questionava a Jesus algumas dúvidas que todos tinham, mas ninguém tinha coragem de falar. E Tomé era o corajoso. Então a gente vai ver, irmãos, que Deus ele deseja que a gente tenha esse relacionamento profundo, de falar realmente o que sentimos. Porque quando falamos realmente o que sentimos, o que o nosso coração sente, Deus ele tem o prazer, irmãos, em escutar. E eu ainda digo mais, Deus ele ainda tem o prazer não só de escutar, mas de agir em favor daqueles que confiam nele. Gideão questiona Deus dizendo que Deus tinha abandonado o povo. Deus chama Gideão a conseguir libertar o povo com sua própria força. É o que ele vai falar aqui no versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Eu acho interessante também muito essa escritura, irmãos, porque eu acho que Deus ele fala isso para Gideão, mas esperando de Gideão justamente o que Gideão falou, né? O que é que Gideão fala? Versículo 15. Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu acho que um ponto importante, irmãos, quando a gente confia em Deus, é que a gente reconhece que somos limitados, que somos imperfeitos, que somos falhos e que na nossa força não tem jeito, não dá jeito. Mas quando a gente confia em Deus e Deus ele se agrada, é quando a gente reconhece que não somos nada, que somos pecadores, imperfeitos e precisamos da ajuda de Deus. Mas por que Deus gosta tanto de pessoas que se humilham? Porque pessoas que se humilham, irmãos, nunca vai buscar a glória para si mesmo. Pessoas que se humilham diante de Deus, elas entendem e reconhecem que não são nada e que tudo o que tem, como foi compartilhado nas ofertas, de tudo que tem, de tudo que possui, é por causa da misericórdia e do cuidado de Deus, irmãos. Então que a gente possa ter esse coração de buscar essa humildade
que Cristo muitas vezes nos apresentou na Escritura, de reconhecer que, eu não posso nada, eu não sei de nada, mas existe um Deus que eu confio que irá agir em meu favor, que irá lutar pela minha causa, que irá fazer aquilo que a gente não tem condições de fazer. E quando Gideão, irmãos, reconhece a sua limitação e a sua incapacidade, Deus trabalha poderosamente na vida dele, usando a vida dele para libertar o povo. Então a gente vai ver, irmãos, que os irmãos, quando tiverem tempo, capítulo 6, versículo 7, relata toda a história de Gideão. Então a gente vai ver que depois que Gideão toma essa atitude, Deus o usa poderosamente, irmãos. Quando ele reconhece que não tem capacidade, que não tem força, que não tem poder humano para poder libertar o povo com a sua própria força, e entende que só vai no poder de Deus. Os irmãos leem o capítulo 6 e o 7, que os irmãos vão ver o poder que Deus age através da vida de Gideão para libertar o povo. E o povo é liberto, e o povo é salvo. E isso trazendo para nós, irmãos, quando necessitamos de salvação, quando necessitamos de refúgio, a gente não pode esquecer do amor de Deus, que enviou o seu próprio Filho para nos salvar, para cuidar de nós. E Ele nos chama, irmãos, para que também a gente tome a atitude de ser levantado por Deus para levar outras pessoas para Ele, para pregar o Evangelho, para ser usado como uma arma poderosa nas mãos de Deus para trazer pessoas para o seu reino. Então era isso que eu queria compartilhar, irmãos, com a igreja, para que a gente possa entender que quando a gente depende de Deus, irmãos, quando a gente confia nele, tenha certeza que como ele agiu na vida de Gideão e dos israelitas, ele agirá também em favor da nossa vida. Queria chamar todos a oração. Pai amado, Pai querido, queremos muito agradecer ao Senhor, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de buscar, Deus, de em meio aos sofrimentos, em meio às dificuldades, confiar no Senhor, buscar o Senhor com todo o nosso coração. Muito obrigado, Deus, porque o Teu amor, Ele nos alcança, Deus, de uma maneira tão especial, Deus, de uma maneira tão profunda, que nos torna ainda mais gratos, Deus, ao Senhor. Então, nos ajude, Deus, quando a dificuldade e o sofrimento vier, nos ajude a não perdermos, Deus, a cabeça, mas nos ajude a confiar no Senhor. Nos ajude a entender que o Senhor agirá, Deus, em favor daqueles que buscam e confiam no Senhor com todo o coração, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. É isso que eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos nos pôr de pé. Que bom chamar-te meu Senhor, poder sentir o teu amor, tua voz reconhecer, não importa como estou, pelo Espírito viver, tua paz invade meu ser, tua palavra me faz crescer. Que bom chamar-te meu Senhor, poder sentir o teu amor, e mal posso esperar a tua face conhecer, tua glória contemplar, ao teu lado para a eternidade viver. Senhor, Tu és uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz e traz poder para lutar a cada dia e as forças renovar. Senhor,
Nosso culto está encerrado. Temos um ótimo convívio. Um bom domingo. Vai falar com ele logo.